que ponto chegamos? Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial. Hoje nós vamos abordar o voto do Nordeste na eleição para presidente e o discurso de ódio do nós contra eles que contamina o debate público. Por favor, assista até o final, porque o recado é muito importante. Se você concordar com a mensagem desse programa, compartilhe esse conteúdo com pessoas queridas, que sejam da Bahia, de Sergipe, das Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e, claro, do Maranhão, estado que eu tive o prazer de visitar recentemente. Para compartilhar esse recado com as nossas irmãs e com os nossos irmãos nordestinos, basta visitar o canal Caio Coppola no YouTube, a página Caio Coppola no Facebook ou o @Boletim Coppola no Instagram, onde você também pode marcar os seus amigos e os seus familiares do Nordeste. Eu quero começar elencando alguns fatos, alguns dados oficiais sobre o Nordeste, e depois eu vou contar para vocês uma situação triste que eu testemunhei ontem aqui nas imediações da Jovem Pan. Segundo dados do IBGE, o Nordeste ainda concentra quase metade da pobreza do Brasil. Após décadas de governo de esquerda e depois de mais de 13 anos de Lula e Dilma na presidência, essa é uma realidade que não mudou nada, pelo contrário. Quando o PT chegou ao poder, 34% dos lares brasileiros sofriam com insegurança alimentar. E quando o PT deixou o poder, 36% dos lares, ou seja, 85 milhões de pessoas, estavam na mesmíssima situação. E pior, havia 3 milhões e 100 mil famílias passando fome, grande parte delas no Nordeste. Portanto, é mentira que Lula e o PT acabaram com a miséria e a fome. Na verdade, eles pioraram o quadro. Em 2016, o PT fez o Brasil bater recorde de desemprego, perdeu o controle da inflação e largou o país endividado, com mais de 52 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Por causa da corrupção e da incompetência do governo, muita gente ficou sem trabalho e dependente de assistência social. Mesmo assim, no seu auge, o Bolsa Família, criado pelo governo Lula, pagava, em média, apenas R$ 191 por mês para 13 milhões de famílias. Já o Auxílio Brasil, criado pelo governo Bolsonaro, paga no mínimo R$ 600 por mês para 21 milhões de famílias. Pessoal, é o triplo do benefício da era petista para 8 milhões de lares a mais. No total, 9 milhões e 600 mil famílias nordestinas recebem o novo Auxílio Brasil e 80% desses lares têm uma mulher como responsável familiar. O dinheiro fica com ela. Pra vocês terem uma ideia, só na Bahia, mais de 2 milhões e 300 mil famílias recebem essa ajuda tão necessária. O fato é que nenhum governo anterior cuidou tanto dos mais pobres. Bolsonaro investe no Auxílio Brasil 5 vezes o que Lula gastava no Bolsa Família. Não tem nem comparação. Um outro ponto importante, hoje o Brasil é um dos poucos países no mundo que está conseguindo diminuir a sua inflação e o principal motivo disso foi a redução de impostos, especialmente os altos impostos da energia e do combustível. E adivinha quem foi contra essa redução lá no Senado Federal? O Partido dos Trabalhadores. Se dependesse dessa turma aí do Lula, o preço dos alimentos, o preço do gás de cozinha, da conta de energia e da gasolina não estaria baixando agora. Aliás, falando no Lula, ele também vivia prometendo que ia levar água para o Nordeste. Mas quem concluiu e quem fez crescer esse projeto foi o governo Bolsonaro com a transposição do Rio São Francisco. Uma obra que vai impactar 14 milhões de pessoas em 500 municípios, levando segurança hídrica para o semiárido nordestino, além de desenvolver a agricultura e a economia da região. Quando Bolsonaro assumiu o poder, o governo decidiu ampliar a extensão da obra de 477 quilômetros para 699 quilômetros, beneficiando aí várias cidades de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. É a água finalmente chegando ao sertão depois de anos e anos de promessa de Lula e da esquerda. Já que o assunto é água, um dos maiores problemas do Nordeste sempre foi saneamento básico. 72% do povo nordestino ainda não tem coleta de esgoto. Essa realidade começou a mudar com o novo marco legal do saneamento aprovado em 2020 no Congresso. A proposta é levar água encanada, é levar esgoto para quase toda a população brasileira em 10 anos, trazendo 700 bilhões de reais de investimento privado. E adivinha, mais uma vez, quem votou contra essa proposta fundamental para o Nordeste lá no Senado? O PT do Lula. Se dependesse deles, o estado do Ceará, por exemplo, não teria agora 19 bilhões de reais para investir na CAGES e assim levar água encanada, levar esgoto para 95% da população da região metropolitana, lá de Fortaleza e Cariri.
Percebam que Lula, o PT e a esquerda em geral nunca resolveram os problemas da miséria, da fome, da sede, da seca e do saneamento. Isso apesar de tanto tempo mandando e desmandando no Nordeste. Mas em menos de 4 anos, com um governo novo, houve avanços em todas essas frentes, apesar da pandemia. Triplicou o valor de renda básica, aumentou o número de famílias atendidas, ampliou-se o acesso à água pela transposição do São Francisco e investiu-se bilhões em coleta e tratamento de esgoto. Sem falar que a economia voltou a crescer e o desemprego está caindo. Isso comprova que, apesar dos seus inúmeros defeitos, esse governo tem compromisso com a região Nordeste, principalmente com as famílias mais vulneráveis e suas chefes de família, mulheres.